Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Confraria das Antigas. Hoje eu tô aqui com o Gabriel Villalba, economista, formado na PUC e MBA em Gestão de Pessoas, e ele criou algo extraordinário, um projeto dentro da PUC que virou institucional. Sem contar que ele vai falar um pouquinho do podcast dele sobre economia. Seja bem-vindo, Gabriel. Pô, muito obrigado aí, eu agradeço o convite. Tô feliz em poder participar e, assim, é a primeira vez que eu tô num podcast sendo entrevistado, então já tô me sentindo confortável com uma pessoa que eu conheço de longa data, então... Sem dúvida, a gente se conhece há mais de... Bom, eu conheço sua família há mais de 30 anos, então com certeza eu vi você nascer, eu sei bastante da sua história. Agora eu queria que você falasse um pouquinho como começou essa questão da economia, da onde vem isso? Olha, veio de alguns lugares. Eu vou ser sincero aqui e falar as verdades. Na época que eu era eu acho que, assim, quando você tem 17 anos, é muito difícil você escolher a profissão e o curso que você quer seguir pro resto da vida. Sim, claro. Uma decisão muito importante para ser tomada tão jovem, né? Exatamente. E até por isso que eu acho que eu vi muitos amigos que erraram nessa primeira escolha, sabe? Sim. Que depois de anos trocaram e estão começando do zero. E eu tive a sorte de acertar. Mas não foi de primeira, assim. No ensino fundamental, pro médio, eu queria muito fazer história. E aí, quando eu levei isso pro meu pai, eu falei, nossa, não, eu quero fazer história. Meu pai já cortou. Imagino que sim, porque eu também não gostaria de que meu filho fizesse história. É meio complicado, né? Olha, eu vou falar pra você que depois que eu conheci o curso de história, eu sei que eu não gostaria de estar naquele ambiente, assim. Realmente é difícil. É difícil no sentido de profissão de mercado de trabalho. Mercado de trabalho, né? Então, aí eu peguei um curso que fosse o mais parecido possível com história. Então, Sim. economia é um curso que tem muita história, apesar das pessoas, às vezes, associarem a economia com o mercado financeiro, com bolsa de valores. Essa é a menor parte do curso, para você ter ideia, assim. Qual é a principal relação do curso de economia com o curso de história? Onde que linkam as duas matérias que, a princípio, parecem extremamente diferentes? Legal. Bom, são de várias formas diferentes, mas o começo do curso a gente estuda a economia clássica. Então, a gente vai ver como as relações de troca elas começaram a existir. Então, por exemplo, um exemplo aqui. Quando você tinha que... sei lá, todo mundo era uma época que era fazendeiro, que plantava as coisas, e aí você ia fazer uma troca com o seu vizinho e você falava, pô, eu tenho um porco, você tem um boi, né? Aí ele virava para você e falava, tá, mas eu acho que o seu porco vale meio boi meu. Como é que você dá troco nesse sentido? Você não dá. Sim. Então eles tiveram que criar uma moeda que ela fosse de troca universal. E essa moeda de troca ela já foi várias coisas, inclusive até sal já foi. Soube disso. Na verdade, tudo começou lá atrás com o escambo, né? Isso. Que é a troca, né? No Perfeito. começo não existia muito papel moeda, não tinha uma moeda específica, né? O açúcar parece que foi também, o sal, se não me engano, o trigo, né? Isso, o sal, inclusive, a origem da palavra salário é por conta do sal. Olha que interessante. Antigamente, as pessoas elas precisavam conservar o alimento, e isso era uma parte muito importante, porque não tinha geladeira. Sim. E aí as pessoas elas trocavam o serviço delas por sal. Por sal. Era basicamente isso. E aí, história? Então, aí tem a ver essa parte da história. Levei isso para os meus professores também. Falei, olha, eu não sei muito bem o curso que eu vou escolher. E aí tem aqueles questionários, sabe? Sim, de teste proficiência. vocacional, Isso. aquela coisa toda, né? Aí nos testes vocacional que eu fiz, deu direito, mas aí eu olhei assim e falei, acho que não é muito eu e economia. Sim. Aí eu falei, acho que eu me identifiquei mais com esse curso. Mas para ter certeza, o que aconteceu? Eu fiz o vestibular, fui aprovado em alguns lugares e eu fui aprovado em ciências contábeis, em contabilidade na USP. Uhum. Aí eu falei... Uau, um curso difícil de entrar, hein? É um curso difícil e assim, ali a faculdade ela te exige muito. Assim. Sim. Eu senti essa diferença do que é uma faculdade pública para uma privada. Certo. Aí eu fui fazer o curso e no curso tinha algumas aulas de economia. Eu tinha microeconomia. Depois eu até detalho qual que é a diferença da micro para macro. Sim. Mas aí eu gostei, adorei o curso. Falei, cara, será que é assim que é legal? E aí nessa época minha irmã estava fazendo PUC. Uhum. E eu tinha um amigo que fazia economia na PUC. Aí eu falei para ele, assim, sou meio cara de pau assim, cheguei para ele e falei, cara, posso entrar numa aula com você? Ele falou, pode, se o professor pegar você, você vai ser mandado para fora da sala. Eu falei, não tem problema não. Uhum. E aí foi uma aula de introdução, porque ele tinha começado o curso. Sim. E tanto que eu tive aula com esse professor depois, o professor Brito. Ele me falou uma coisa que me pegou muito, assim, que eu falei, eu acho que esse é o curso que eu quero seguir com a minha carreira. Sim. Ele falou que, bom, ele estava introduzindo o curso para as pessoas, então foi uma aula muito legal, porque eu tive essa visão das áreas de atuação.
Então eu soube onde que eu poderia trabalhar depois. Sim. Já gostava um pouco de mercado financeiro naquela época, mas não foi isso que me levou a estudar. E aí ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim, na medicina, ele deu um exemplo, né? Ele falou, na medicina, quando você vê um médico que às vezes não consegue salvar o seu paciente, e aí, mesmo que ele tenha feito todos os esforços dele, você vê que ele é uma pessoa que ele fica desanimado, ele fica triste, meio frustrado com isso, né? Porque ele teve toda uma formação ali para atuar em salvar vidas. Sim. E ele falou, essa sensação do médico é a mesma que vocês têm que ter quando vocês olharem numa cidade e verem uma comunidade. Ou verem, sei lá, uma periferia. Porque no curso de economia você vai saber que não precisaria necessariamente ser assim. Ah, que bacana essa visão do professor. Quer dizer, ele está, na verdade, te mostrando que a pobreza, o desequilíbrio financeiro pode ser sanado com bons economistas, competentes profissionais, fazendo a gestão melhor do dinheiro público e do dinheiro privado. Perfeito, exatamente isso. Aqui a gente não está falando de modelo, assim, ele estava falando que é exatamente isso. Você fazer uma política mais assertiva, você ter bons economistas atuando ali, você tem uma melhor qualidade da economia do país. Isso se reflete em melhores condições de vida das pessoas. Sim. Então as pessoas podiam estar vivendo melhor. Foi bem na veia o professor, ele bateu na veia. Isso realmente é um professor competente, pelo jeito, não o conheço, mas com certeza algo faz diferença na vida dos alunos, sim. Exato. Legal. E daí? Gostei muito, e tem uma coisa que a economia eu acho que é um assunto que ele está muito na pauta, ele está no dia a dia, né? Então as pessoas elas veem a economia mesmo não sabendo ao certo o que é. Então quando você liga um noticiário e você vai ver os dados da inflação, às vezes você está tendo contato com a matéria. Às vezes você não está tendo total consciência, mas eu sempre via isso e falava, acho que é uma matéria que eu queria entender um pouco melhor. Então foi basicamente isso. Legal. E aí você fez MBA em gestão de pessoas, né? Qual era a sua ideia? Você está construindo, você está com quantos anos hoje? Hoje eu estou com 26 anos. Quantos anos você tem de carreira já? Eu já tenho 6 anos de carreira. Ah, que legal, muito bom. Então você está em construção da sua carreira no atual momento, né? E parte importante foi a sua gestão de pessoas. Qual é teu plano? Qual é a tua ideia de associar a economia ao gerenciamento de gente? Eu já imagino a resposta, porque não tem nada mais importante que você liderar e comandar pessoas. Mas o que você pensou quando você fez o MBA em gestão? Bom, legal. Assim, para ser totalmente sincero, eu vi que na empresa que eu comecei a trabalhar na área que eu estou hoje, que é remuneração, assim, dificilmente os economistas eles trabalham com economia. Para você ter ideia, vaga de economista mesmo tem algumas poucas em concurso público do Banco Central ou em alguns bancos grandes para você ser de fato economista. Então eu comecei trabalhando em outras áreas e calhei de cair na remuneração, que é uma área nova que tem em grandes RHs de empresas. E aí gostei muito, assim, comecei numa consultoria e me apaixonei pelo tema. Depois eu vou até explorar um pouquinho mais ele. Legal. Mas aí nessa consultoria o que eu vi? Falei, cara, eu quero subir aqui nos degraus da empresa. Eu quero me desenvolver e ter uma trilha, uma formação aqui. Sim. O que as pessoas têm que eu não tenho? Todo mundo tinha MBA. Entendi. Legal. E aí foi daí que eu falei, não, eu preciso ter isso. Sim. Fora isso, depois, isso na condição de analista júnior ainda, uma pessoa entrando e tal. Sim. Depois, quando eu assumi um cargo de pleno, aí eu tive que fazer a gestão ativa dos assistentes, estagiários. Legal. Não que isso fosse parte do meu escopo de trabalho, mas informalmente eu fazia. Então, eu tinha que dar uma orientação para eles e eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar e assim poder passar o que eu acho que é o que facilitaria na vida da pessoa. Sim, claro. Aí eu falei, nossa, cara, fazer o meu trabalho aqui técnico, que é olhar os dados, os números e saber algo disso, é fácil. Aí quando eu ia falar com pessoa, nossa, difícil. Uma matéria extremamente complexa, né? Muitas pessoas dificultam as coisas. Mas aí eu falei, um MBA em gestão de pessoas provavelmente pode me ajudar nisso. Sabe? Não tenho dúvida nenhuma. Mas voltando um pouquinho, então você saiu da USP e entrou na PUC Campinas, certo? Perfeito. E lá você desenvolveu um sistema novo lá de análise, né? Me fala um pouquinho disso. Parece que você foi o fundador, o primeiro presidente desse projeto, e ele está rodando até hoje. Conta um pouquinho como é que começou isso aí, da onde vem? Perfeito. Bom, eu vou ter que falar um pouquinho da experiência de trabalho que foi a partir dali. Eu entrei na faculdade e, olha, para ser bem sincero, essa é uma coisa que me orgulho, eu fico feliz disso, eu vivi o máximo da faculdade. E é uma dica assim, que eu dou para as pessoas que tem que viver esse momento assim, no máximo. Porque só vai ser aquilo ali, depois disso você não volta. Sim. Então, enquanto eu estava no começo da faculdade, eu já comecei a estagiar. Então, eu trabalhava antes na empresa dos meus pais, já tinha nessa responsabilidade de conciliar a vida de trabalho e a universidade. E aí, como todo bom calouro, o primeiro ano de faculdade, ia em muita festa, me divertia muito.
A partir do segundo, terceiro ano, eu passei numa vaga, num estágio no Private Banking do Santander. Para aqueles que não conhecem, o Private é um segmento do banco para quem tem mais de 5 milhões em aplicação. Elitizado, é a elite do banco, né? Exato, é o topo assim, da alta renda no varejo. Então, são clientes assim, que tem milhões na conta e você não é uma agência comum, então não tem caixa lá. Eram só reuniões de investimento mesmo. Sim. Ali eu tive muito contato com essa área de aplicações, de ações, de mercado financeiro na base. Sim. Então eu ouvia muito os conteúdos produzidos pelo Santander, no caso. Claro. Gostei, me identifiquei. E aí eu fui numa palestra da Unicamp, da Liga lá não é Liga de Mercado Financeiro, isso daqui é na PUC, mas eles têm um grupo de estudos de mercado financeiro. Ah, legal. Aí eles promovem anualmente a Semana de Mercado Financeiro. Eu fui lá assistir, vi um monte de economista que eu admiro, falei, cara, que da hora. Aí eu falei, por que não tem na minha universidade? Sim. Falei, vamos lá, vamos ver. Já cheguei com tudo na presidente, que era na época. Sim. Falei, como vocês fizeram isso? E aí ela falou, pô, tô sem tempo agora, mas me manda um e-mail que eu... te respondo. Me responde. Aí mandei, não foi, falei, vou lá, de novo. Sim. Fui lá na onde fica a economia na Unicamp, eles têm uma sala, e aí eu fiquei perguntando para todo mundo até achar ela. Aí paguei um café para ela contou. Falei, legal, vou tentar começar na PUC isso, vocês podem ajudar a gente de alguma forma? Ela topou, falou assim, beleza. Sim. E aí a primeira coisa que eu fiz foi um estudo de mercado, de campo, assim. Então o que eu fiz foi basicamente um questionário, e aí eu distribuí entre todas as salas. E as perguntas eram, pô, vocês gostariam de aprender mais sobre mercado financeiro na prática? Vocês gostariam de se juntar com pessoas periodicamente para estudar mercado financeiro? E assim por diante. Sim. E no final, a última pergunta era, vocês gostariam de uma entidade estudantil sobre mercado financeiro? E aí teve 300 respostas e, assim, o curso deve ter 800 pessoas. Então eu falei, pô, tem gente querendo aprender, vamos fazer acontecer. Mais de um terço de voluntários querendo conhecer um pouquinho mais da matéria, né? Isso, e aí eu juntei com as pessoas certas também. Eu vi quem estava mais com sangue no olho para fazer acontecer. Sim. E aí, quem fundou mesmo, eu sou um cofundador, porque foram 3 pessoas. Certo. E essas 2 outras pessoas, assim, eu sempre tive esse jeito, assim, eu acho que eu puxei isso até do meu pai, de querer fazer acontecer as coisas. Sim. E tirar do zero. Então, foram muitos cafés de final de semana, de noite, a gente se reunindo e às vezes faltava um pouco da... A gente começava fazendo coisa básica, tipo estatuto. Sim. Pô, uma coisa muito chata. Assim, Chato. Difícil. E que você não vê muito, né? Parece que você tá patinando, assim, que não tá saindo o projeto. E aí eu insisti, bati na tecla. Não, cara, isso é importante lá pra frente. Isso daí que vai ser o fundamento e a base do que a gente vai se tornar. Sim. Aí a gente fez isso. E eles não conseguiam visualizar o final. Só que como eu tinha tido uma experiência criando uma empresa antes, eu conseguia passar essa visão para eles. Eu falava, olha, eu tive uma empresa, depois a gente pode até falar sobre isso, Sim. que fazia camisetas para um público que gosta de carros. E eu falava, cara, quando a gente começou a fazer a empresa, a gente não sabia onde ia dar, a gente não via nada, era uma coisa super incerta. Só que como a gente foi fazendo de pouquinho em pouquinho, uma hora tava lá. Sim, surgiu, né? E é assim que a gente tem que fazer com a Liga também. Como é que chama? Liga de Mercado Financeiro PUC Campinas. E ainda tá rodando isso. É uma matéria lá, o que exatamente ela é? Vou explicar então o que ela é assim na teoria. Sim. Existem algumas entidades estudantis dentro da universidade. Tá. E essas entidades elas têm que ser validadas pela universidade. Então, reconhecidas, né? Reconhecidas pela universidade. Você tem um espaço lá dentro, você tem horas, carga horária, tem tudo, né? Tem tudo. Por que ela precisa ser reconhecida? Porque se a gente for fazer um curso, sei lá, eu dei aula de educação financeira. E aí a gente emitia certificado. E na faculdade você tem que ter um número de horas complementares, que chama. Sim. Então, para além da carga horária do curso, ou seja, você fazer todas as matérias, você precisa estar envolvido em atividades extracurriculares, certo, fora do ambiente da sala de aula, sim, não necessariamente da universidade. Sim. E aí essas horas elas valem muito, porque sem elas você não se forma. Ah, interessante. Então, por exemplo, esse curso que eu dei sobre educação financeira, ele validava 5 horas complementares. E aí eu não me lembro certo o tanto, mas você tinha que ter tipo 100 horas lá. Então, o pessoal se inscrevia, ia lá, aprendia. E aí, para eu conseguir o carimbo da diretoria e validar isso, a gente tinha que ser uma entidade estudantil reconhecida pela PUC. Ah, interessante. Então, mais ou menos essa ideia. E entidades, basicamente, são associações de alunos. E aí, eles podem ou não
participar de votações a respeito das decisões que serão tomadas na universidade. Mas no caso a gente queria mais uma sala, um espaço para a gente queria poder usar o ambiente da universidade e a gente conseguiu. E aí tem uma história bem doida assim, no começo dela. Porque depois que a gente criou, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um processo seletivo. Sim. Porque tinha muita gente querendo participar. O processo seletivo serviu para filtrar quem a gente achava que ia se doar mais para a liga. Porque pensa, você vai entrar numa entidade estudantil, tudo bem, você vai ter vários ganhos. Você vai aprender sobre o que você está querendo, você vai encontrar pessoas com os mesmos interesses que o seu, Sim. Só que você vai ter que ter a contrapartida. Que no caso é justamente trabalhar de graça. Dedicação, número de horas trabalhadas, né? Exato, bem nessa ideia. Sim. E aí depois que a gente fez esse filtro aí, a gente conseguiu umas 20 pessoas. Você selecionou, desculpa te Claro. interromper, você selecionou por ser o pessoal de economia ou tinham outros alunos de outras matérias também, de outras classes? Como Legal. é que foi? Bom, sim, ficou concentrado na economia. Acho que, sei lá, 80% do pessoal era da economia, mas ele não era restrito para o pessoal da economia. Tá. Era aberto para a faculdade toda. Tanto que depois entrou o pessoal do direito, entrou o pessoal do marketing. E era legal que cada um deles vinha com uma competência diferente. Claro, isso dá um mix maravilhoso, né? Exato, porque você vem com pessoas com pensamentos diferentes daquela caixinha que você tá. Então, por exemplo, a menina de marketing que veio com a gente foi ótimo, porque padronizou e deu uma cara de profissional pro nosso Instagram. Sim. Isso atraiu mais pessoas eventualmente. Claro. Então, cada um veio trazendo alguma coisinha assim que foi muito bom pro crescimento no geral da liga. Que legal. E aí, depois que a gente fez esse filtro, selecionou as pessoas, a gente foi bater na diretoria e falar, olha, a gente quer esse reconhecimento, a gente quer ajuda de qualquer que seja. Sim. Aí foi super bem aceita pelo diretor da época, por quê? Tem o interesse da faculdade. Claro. Você poder anunciar que a economia da PUC tem um grupo voltado para estudo do mercado financeiro é ótimo. Por quê? Os bancos de investimento, essas pessoas que recrutam esse tipo de mão de obra, podem fazer investimento. Então tem todo Tem um toma lá da cá gigante, né? Exato. E quando você sai da universidade, termina o curso, você tem que se desligar dessa liga ou você continua associado a ela de alguma forma? Então, eu precisei me desligar porque você tem que ser aluno para estar atuante. Tá bom. Mas eu sou vira e mexe convidado para dar palestra, para falar como foi a criação. Que legal, Mais ou menos nesse sentido. Então você continua voltando, né? Como você como cofundador não tem melhor pessoa para falar um pouquinho como é que nasceu isso e inclusive você tem acompanhado então a evolução, que provavelmente vai ter vocês vão ter montando um grupo grande, né? Com os anos passando, você vai montando uma base muito forte, né? Perfeito. Eu acho que isso é uma das do patrimônio que ficou mais incrível, que é justamente esse network, essa rede de contatos. Então, tem pessoas que estavam na liga comigo que hoje elas são gerentes de banco, que elas são pessoas que trabalham em banco de investimento. Então, isso é bom porque aí você vai orientando. A pessoa trabalha num banco em São Paulo. E aí abre uma oportunidade de trabalho lá. Ela já manda primeiro na liga. Que legal. E os bancos acham isso legal porque a gente participou de desafios do Safra, por exemplo. E aí esses desafios nada mais são do que filtrar o pessoal que é bom. Processo seletivo. Exatamente. Já é disfarçado grande processo na prática ali, como é que o cara se comporta, né? Exato, porque você formar a pessoa dentro do banco, você perde um tempo do que a pessoa já podia vir de fora conhecendo. E são iniciativas que eles sabem que o pessoal se dedica porque, sim, você está colocando um tempo seu ali. Então você quer que esse tempo tenha valor de alguma forma. Mais ou menos essa ideia. Eu vou contar a história do primeiro evento nosso, que ela é um pouquinho diferente. Assim. Quando a gente foi fazer o primeiro evento de inauguração da liga, que a gente queria dar visibilidade para a coisa, foi muito difícil porque a gente teve vários obstáculos. E aí, primeiro obstáculo foi trazer pessoas famosas. Renomadas, exato. Tipo assim, para conseguir anunciar essas pessoas e falar, pô, tal pessoa vai estar aqui fazendo palestra na universidade, vocês querem? Uma delas foi a Carol Pfeiffer. Não sei se vocês conhecem, mas ela é uma das juradas do Shark Tank Brasil hoje. Que legal. Sei. E ela tem uma empresa que chama Atom. Ela fundou junto com o irmão dela. Essa empresa ela é de traders, então ela trabalha junto do mercado financeiro. E hoje ela tem assim, investimentos dos mais diversos, assim, que você possa imaginar, porque ela participou do Shark Tank. Então ela investia nos projetos que ela achava legal, nos episódios assim. Claro. E aí é legal, assim, tem algumas coisas que é legal. Tipo assim, pô, tem o número do telefone dela no meu contato celular. Isso é bacana, isso é fora de série. Isso é legal, é diferente. E ela veio?
Ela veio, ela foi convidada, a gente fez um convite pelo Instagram, ela falou, pô, conversa com a minha assistente que eu vou fazer tudo para estar aí. E aí a gente trouxe um analista do Safra, sênior, que manjava muito da parte bancária da coisa, porque o pessoal tinha interesse de saber isso. Sim. Tipo, pô, o que eu tenho que fazer para estar no banco? E aí ele falou algumas coisas legais, do tipo, pô, você tem que ter essas ou aquela certificação bancária, é legal você já ter... Tanto que depois, com o que ele falou pra gente, a gente criou um curso para estudar essa certificação bancária. Entrou no currículo de vocês de treinamento a certificação bancária. Isso, que é o CPA 20, que é um curso para você poder indicar investimento para as pessoas. Sem ele você não pode na teoria. Claro E uma pessoa, um leigo, pode fazer ou tem que ser um economista ou informação ou pronto? Qualquer pessoa pode fazer, mas aí você tem que ter o conhecimento para passar na prova. Tá. É uma prova de certificatória. Então, se você conseguir a aprovação nela, você está apto para poder indicar esses investimentos. Mais ou menos essa é a ideia. E é um curso, por exemplo, CPA 20, Isso. que uma pessoa comum agregaria muito valor no conhecimento para ele? Uma pessoa comum que não é da área, só para fazer as suas próprias economias renderem mais? Olha, para ser totalmente sincero, agora eu vou entrar até num estigma assim, da profissão. O pessoal acha que investir é uma coisa que você aprende no YouTube em 15 minutos. Então, essa é uma ideia errada da coisa. E como tem muito picareta assim no mercado. Tem muita gente falando sobre investimento, porque a taxa de juros está alta, o pessoal está todo mundo motivado. E gente, eu percebo sem preparo falando muito sobre economia, né? Exato, ou sem preparo ou ativamente enganando as pessoas. Vai lá e faz um vídeo promocional onde ele está com um carrão, está dentro de um navio e ele fala, você pode ser eu se você comprar meu curso. E não é bem assim, sabe? Para você ser um profissional habilitado, tem que ter anos de experiência atuando na área, você tem que ter uma formação que seja adequada para aquilo. O economista é uma dessas formações. Não só, você pode ser um administrador, você pode ser um contador. Só que essa certificação da Anbima, que é um órgão que é uma agência reguladora para as melhores práticas dentro do setor bancário. Então, todo mundo que faz parte da Anbima está buscando essas práticas boas para o mercado bancário. Certo. Então, você ter a certificação deles já é um atestado de qualidade da sua parte. Mais ou menos essa é a ideia. Sim. Então, é basicamente isso. Eu só vou voltar no evento. Claro. Aí a gente estava lá e a gente trouxe essa segunda pessoa para falar mais do mercado bancário. Sim. E aí eu lembro que eu falei com os professores, porque era de noite, e eu fui atrás do professor, a professora falando, pô, a gente está iniciando uma entidade estudantil, tem como você liberar a turma para ir assistir? Porque o nosso medo era, a gente vai trazer pessoas boas, o que a gente conseguiu. Aí vai estar o auditório vazio? Não tem como. Terrível. Não podemos deixar isso acontecer. Sim. E aí tinham 8 aulas, então 8 professores diferentes, 7 falaram, cara, a gente vai apoiar essa iniciativa, é legal que os estudantes estão fazendo isso, botaram fé na gente e deram um empurrão. E aí um dos professores, que ele é famoso assim, por ser bravo, já tinha sido mandado embora da sala dele. Se o Lobão um dia ouvir isso, eu já peço desculpa aqui no podcast. O nome dele é Lobão. E ele é um professor bem bravo, ele dá aula de economia clássica. Não bravo, assim, sério. Sim. E ele falou, cara, pô, tô dando uma aula muito importante sobre... E vai cair na prova. Eu tô apertado com a minha agenda, eu não vou liberar minha sala. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou liberar ela, mas quem quiser ir e conseguir o certificado de presença, tá na lista, eu vou abonar a falta, então não vai ter faltado. Já é um bom passo. Aí eu falei, não, beleza, legal. Aí eu reuni os staffs, que a gente chama, que são os membros que estavam ajudando a produzir o evento. E aí eu reuni eles lá e aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Eram 2 salas de auditórios, né? Cada um com um palestrante. Sim. Eu falei, olha, pra gente não só chegar na sala e falar, tal, e orientar as pessoas, porque pode dar ruim de ficar muito concentrado numa sala só, cada um vai numa sala e escreve aula dispensada e coloca o número da sala que é para ir, do auditório. Sim. E a gente fez tudo em cima da hora, porque o universitário tem uma coisa que é assim, se você avisa com antecedência que não vai ter aula... O cara nem vem na faculdade. Ele nem vai na faculdade. Ou se ele já está na faculdade, ele vai pro bar. Sim. Então a gente não queria perder essas pessoas, então a gente foi de surpresa mesmo. Sim. E aí a gente chegou, eram 8 salas, 4 salas para um, 4 salas para o outro. Sim. Só que o professor Lobão não tinha dispensado a sala. Sim. E a gente escreveu bem grande na lousa dele a aula dispensada. Nossa. E aí, nossa... Deu pau. Deu ruim, obviamente. Eu lembro, mas assim, ficou bem marcado, porque a palestrante já estava lá, a Carol Pfeiffer, estava arrasando, estava mó feliz, eu estava nervoso também, porque eu fui apresentar ela.
E aí, daqui a pouco, vem uma das membros que estava ajudando, aí ela cutuca minhas costas e fala, ô, o Lobão tá lá em cima querendo falar com você. Aí eu falei, nossa... Falei, fala pra ele que não tem como abandonar o evento agora, depois a gente conversa. E não deu 2 segundos que ela falou isso, desce ele. Desceu. Pela escadinha do lado assim, ó, bufando. E aí parou o auditório, porque todo mundo conhecia ele, já achou que ele ia, né, partir pra cima de mim. Dá um chilique. E aí ele começou o chilique, falei, ó, não, vamos lá fora, e lá fora você fala o que você quer. Uhum. Aí falou um monte, falou que é irresponsabilidade, falou que ia abrir um inquérito contra a entidade que estava acabando de formar, falou que ia jogar contra de todo jeito que pudesse, e ainda falou, a matéria vai ser dada e os alunos que vão perder. Aí no dia seguinte, a gente tinha o Instagram já, né? Sim. No dia seguinte o pessoal que foi na palestra, né, mandando, falando, pô, eu perdi a aula mais importante para a prova, para estar lá, e agora, o que eu vou fazer? Porque o Lobão não quer repor a matéria. Sim. E aí o diretor da faculdade falou, olha, vocês vão ter que pedir desculpa para ele e tal. Formal, né? Fazer um Formal. pedido formal. E aí pedi desculpa, mas foram 3 anos se escondendo dele, então... Mas e a galera foi bem nas provas por causa disso? Não teve... Ah, eu nem cheguei a perguntar depois. É melhor né? não, né? Mas eu acredito que isso acontece, né? As pessoas têm um pouco de ego também, tem um pouco de... Mas se não fizer um projeto desse com um pouco de ousadia, não sai do papel, você não consegue fazer, né? Exatamente. Eu acho que algumas regras, às vezes, têm que ser quebradas para que a coisa flua bem. Olha, eu vou falar pra você que eu tive essa impressão também. Eu falei, cara, eu acho que a gente não fez nada de errado, porque o evento foi um sucesso no final. Sim. E a gente precisava disso, porque, sabe... E é o pontapé inicial, né? Então, às vezes, um esforço a mais e correndo alguns riscos controlados vale a pena. Sim, e teve uma coisa que foi legal também na mão contrária. Enquanto teve esse professor que ele quis minar o começo da liga, teve um outro professor que, como a aula dele foi dispensada, o professor foi junto. Ele fez pergunta para o palestrante. Olha só. Que é esse professor que eu falei, o Brito, Sim. lá no começo da nossa conversa. Sim. E ele colocou uma questão na prova dele sobre a palestra da liga. Uau, genial, que bacana. Foi muito Quer legal. dizer, isso é engajamento direto, né? Ele entendeu que agregava valor àquela matéria, aquele convidado, e colocou isso numa prova. Muito bom. E você tem um podcast, você está planejando um podcast, como é que está isso? Porque eu vejo que você tem muito conhecimento e não existe uma melhor forma de multiplicar ou consolidar esse conhecimento do que divulgando mesmo, né? Essa é a estratégia. Como é que está o seu plano? Perfeito. Bom, é exatamente isso. Eu tô com a ideia de um podcast. Ele já tem nome, já tem tudo certo. E agora com esse espaço aqui, acho que tem mais ainda para dar certo. Sem dúvida. Esse vai ser o pontapé inicial do seu podcast. Exato. Acredito que sim, espero que sim. Como chama? Ele chama Café Consciência. Qual que é a ideia do podcast? Vou contar mais ou menos a história. Hoje eu estou participando de um edital num instituto de fomento à ciência que chama Instituto Serra Pilheira. Ele é um instituto que ele vai dar até R$50 mil de financiamento para as melhores ideias. Uhum. Se eu for aprovado, aí vai ser interessante porque eu vou ter esse dinheiro para poder usar nas coisas de edição, compra de equipamento, tudo que for precisar, vai facilitar. Sim. Mesmo que não aconteça, eu acho que eu vou querer tirar essa ideia do papel. Porque... O espaço está pronto aqui, né? Exatamente, né? Tem tudo na mão para fazer acontecer. Portas abertas para você a hora que você quiser. Aí já fiquei feliz com esse convite. Vou usar, hein? É isso aí, tá tudo à sua disposição. E aí, qual que é a ideia? No Instagram teve uma época que teve uma trend que assim, o pessoal começou a repostar muito os títulos de monografia que eles faziam. Então, toda graduação, na verdade a maioria delas, não toda, mas eles têm um trabalho de conclusão de curso, que é o maior trabalho da universidade, é um trabalho que ele dá muito medo nas pessoas. Sim. Então, quando você fala, TCC... É o TCC, né? O famoso TCC. Você falou isso, a pessoa já lembra nossa, isso foi horrível, que eu não quero passar de novo por isso. E é sempre uma experiência assim, porque eu acho que falta um pouco desse contato com as pessoas que, sabe, dessas boas práticas. Pô, faz desse jeito, daquele, para tentar ser um pouco mais tranquilo essa sua passagem. Uhum. E aí, nesse evento do Instagram, as pessoas compartilharam o título da monografia delas. Então, sobre o que elas tinham feito esse trabalho. Sim. E aí é legal porque, até então, o TCC é um trabalho que é feito por pessoas da graduação. Então, é um trabalho que, academicamente, não tem tanta relevância. Por exemplo, eu fiz mestrado depois, né? No mestrado, a gente não lia nenhuma monografia. Uhum. A gente lia uns textos de outras teses, dissertações de mestres e doutores. Então, é um conhecimento que ele fica muito engessado ali, ele fica ali. Sim. Ele não vai para frente. Você prepara tudo, defende aquela tese e acabou. É isso. Ela não vai para o mercado, ela não é exposta em lugar nenhum, muitas vezes ela não vinga, mas existem casos onde viram empresas, negócios. Exatamente. Mas é essa a ideia, porque, pensa,
para ser um TCC bem sucedido, a pessoa ela tem que colocar ali um tema que ela gosta de falar. Ela vai ter que estudar e ler milhares de páginas sobre aquilo. Se não for, vai ser aquele TCC para passar e ser aprovado. Sim. E aí, o que aconteceu? Nessa época que as pessoas publicaram os TCCs delas, eu vi muito assunto da hora. Eu vi muita coisa que eu falei, cara, eu quero saber mais sobre isso. Um exemplo aqui. Uma amiga minha da biologia fez um sobre o sexo dos moluscos. Falei, caramba, molusco faz sexo? Eu nem sabia. E aí eu já fiquei curioso. Falei, nossa, deve ser muito legal. Aí eu pensei, tá, se eu pedir a monografia dela e for ler sozinho, vou entender nada. Nada. Absolutamente nada. Falei, pô, vou convidar ela para um café. Sim. E aí eu já vou chegar com minhas perguntas de leigo e ela que me explique como ela explicaria para uma criança de 5 anos. Sim, assim. sim. Ela fez esse trabalho, aí eu gostei, entendi sobre aquilo. Sim. Falei, pô, imagina o tanto de coisa que não tem legal aí e que está escondida ali. Sim. E aí foi mais ou menos essa ideia. A ideia então é pegar essas monografias fora da curva, com assuntos muito legais, chamar a pessoa para uma entrevista ali. Sim. E aí ela contar mais sobre o trabalho dela. Ah, que incrível. Então não é um voltado para a economia, é temas gerais. Isso, são temas gerais, mas no caso, por eu estar disputando o edital, tem que ser voltados para a ciência. Ah, ok, ciência. Tá Isso. bom, matéria é ciência. Essa é a E ideia. é bom, você pode incluir tudo, essa é a grande vantagem. Desde Exatamente. espaço até agronegócio, por exemplo. Envolvendo Exatamente. ciência, né? Tanto que eles já patrocinam e fomentam alguns podcasts que o tema é assim e é bem aberto assim. Os temas variam justamente do agronegócio até espaço sideral. Que legal, muito bacana. E isso tem data para lançar? Como é que está o cronograma de implantação desse projeto? Tem que esperar a aprovação ou você tem um espaço aqui aberto para você? Então, eu estava para esperar essa aprovação porque o que eu estou fazendo agora eu não conheço muito sobre esse mundo audiovisual, mas eu comecei a estudar e eu vi que ele é gigantesco. Assim. Sim. Assim, eu conheço um pouco a pegada de vocês, é bem parecido com meu pai, que é mais mão na obra. Assim. Então, vocês já aprenderam fazendo. Sim. Eu não, eu tô um passo bem atrás, assim. Como eu sou meio receoso, eu tô estudando, fazendo uns cursos ali para ver o que precisa ou não. Sim. E aí, é claro que vai juntar com esse conhecimento que vocês já têm e vai dar tudo certo, acho. Tem um cara que escreveu O Segredo da Mente Milionária, ele tem uma estratégia que ele diz o seguinte, preparar, fogo, apontar. É mais ou menos o esquema aqui. Preparar, fogo, apontar. A gente está meio que andando, trocando as rodas do carro com o carro andando. Mas, ó, eu vou falar a verdade que esse é o melhor jeito de acontecer as coisas, né? A empresa que eu tive lá atrás foi assim, a gente foi... Como é que foi? Fala um pouco da sua empresa. A empresa de estamparia de camiseta, né? Isso. Eu lembro de ter visto uns desenhos muito legais na época, Legal. mas eu acabei não tendo acesso a comprar esse material. Então não seja por isso que eu vou Ainda trazer tá uma rolando? pra você. Ah, que legal. Não, então o que aconteceu a empresa acabou, mas a gente ficou com um estoque de camiseta gigantesco. Então, acho que faz uns 3 anos que eu não dou presente de aniversário e Natal pra ninguém, só camiseta. Como é que funcionou? Como é que começou isso? Essa ideia quando você estava na faculdade ainda ou não? Depois? Na verdade, fui no meu primeiro ano de faculdade, então eu estava com 19 anos e vim de família que é empreendedora, então meus pais têm negócios e sempre quis ter o meu. Na verdade, sempre fui aconselhado a ter o meu. Então, minha mãe falava, pô, você pode estar trabalhando aqui na nossa empresa, mas você vai ter a sua. Eu ficava com um pouquinho nisso. Sim. Falei, então vamos tentar fazer alguma coisa. E aí eu reuni 2 amigos que viraram sócios, que também tinham esse perfil. E eu falei para eles, olha, cada um dá uma ideia aí. A ideia que for a mais fácil de tirar do papel, mais realizável, assim, a gente vai tocar e com tudo. Aí cada um deu uma ideia. Eu dei uma ideia voltada para a parte de consultoria, meio tipo educação financeira com consultoria. Então você ensina o cara a investir e depois você vira consultor dele. Sim. Um outro amigo me deu uma ideia sobre contratos digitais, numa época que não era muito comum. Então, pô, foi bem legal, mas era difícil de fazer acontecer. E aí um terceiro amigo falou, pô, eu gosto muito de carro, automobilismo e qualquer coisa que envolva carro. E eu não vejo bons produtos por aí. Falei, não é possível. Peraí, todo mundo gosta de carro, tem que ter bons produtos por aí. Sim. E aí a gente foi explorar o mercado mesmo. Então a gente viu que, assim, o que tinham era aquelas marcas já consolidadas, então era caro, não era acessível. E o que era mais customizável, então os desenhos legais, autorais, que representava bem essa paixão das pessoas pelo carro, esses daí eram de baixa qualidade. A gente falou, pô, no meio do caminho aí tem uma oportunidade, hein? Aí a gente criou o Placa Preta. Que legal, nome sugestivo. O nome foi justamente porque os primeiros designs eles eram todos voltados para Veículos antigos. De placa preta. isso. Então tinha Kombi, tinha Fusca.
E eu acho que isso foi o mais legal, porque um dos amigos ele manjava muito de fazer a arte virtualmente, e o outro tinha as ideias maravilhosas, porque era o que gostava de carro mesmo. Aí eu fiquei com a parte chata, né? De Produção. lidar com os fornecedores, com o banco, com tudo. Sim. E eu aprendi muita coisa com isso. Eu acho que uma das coisas foi... A gente queria fazer tudo muito certo, o que... Assim, essa é a dica legal, assim, mas acho que talvez não precise começar tudo nos trilhos, sabe? Sim. Então a gente tinha contador, a gente teve que abrir a empresa, o CNPJ dele na junta comercial. E no Brasil tem uma dificuldade muito grande para negócios. Então, por exemplo, foi 19 dias para a gente ter a empresa criada, aberta. É terrível aqui. Para fechar, 2 anos, tá? Exatamente. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi, a gente pagou R$600 para abrir a empresa. E aí, na hora que eu fui fechar ela, a gente paguei R$900. Falei pro meu contador, não. Terrível, terrível. Como é que eu tô pagando mais para fechar a empresa se eu podia estar mal das pernas, sabe? Sim, claro. E aí foi uma experiência bem legal para a idade que a gente tinha. Uma outra lição foi que fui pedir dinheiro pro banco. O banco falou, beleza, mas aí eu quero uma garantia. Falei, a garantia é nós 3 aqui, o trabalho é nosso. Aí quase que ele deu risada, né? Sim. Falou, não, preciso de uma garantia um pouquinho mais física, assim, da coisa. De verdade, Foi legal, a gente chegou até depois a ter que trocar o nome, porque a gente descobriu que no Paraná tinha uma empresa chamada Placa Preta, que já tinha o registro, e aí a gente teve que fazer essa mudança. Então a gente aprendeu ali que, você tem um bom nome, a primeira coisa que você faz é registrar ele. Exato. E aí foi mais ou menos essa ideia. A gente criou a empresa, ela deixou de existir num momento em que cada um foi seguir seu caminho. Um foi estudar fora, o outro foi trabalhar na Bosch e eu fui trabalhar no Santander nessa época. Hoje, profissionalmente, o que você está fazendo? Como é que está a sua carreira, a construção da sua carreira aí? Legal. Hoje eu tô na área da remuneração, que é uma área que eu não conhecia até me ver nela. E é uma área muito legal. Particularmente, eu gosto muito. Eu trabalhei numa consultoria que é uma escola no Brasil para isso, que é a Carreira Miller. Ela é uma consultoria muito consolidada, assim, uma das maiores, disputa só com as empresas que são internacionais maiores. E aí, qual que é a ideia, né? Às vezes eu até brinco para falar o que eu faço, né? Às vezes eu chego num grupo novo, o pessoal fala, o que você faz? Falo, no lugar de falar o que eu faço, eu vou mostrar o que eu faço. Aí todo mundo fica me olhando. Aí se tem umas 4 pessoas, eu falo, só me falar o cargo de vocês. O que vocês trabalham? Aí um fala, analista fiscal, analista não sei o quê. Aí eu falo o salário de todo mundo. Entendi. Aí eles falam, é mais ou menos isso chegou meio perto do que está acontecendo. Sim. E é basicamente isso. O que eu faço é análise de referências salariais. E eu faço essas análises para quê? Definir um bom salário que seja assertivo. Então, o que é um salário assertivo? É um que motive o funcionário a estar ali e que seja competitivo do lado de fora. Então, onde a gente não tenha problema de retenção de talentos, de atração de boas pessoas. E aí a gente tem que fazer isso. Por quê? A maioria das empresas, quando as pessoas falam do meu trabalho, elas falam, você está lá para diminuir o salário da pessoa. Eu falo, não, eu estou lá para mostrar qual que é o melhor salário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se as outras empresas estão pagando menos, eu posso pagar mais e ganhar a competição deles. A qualidade do funcionário. Mão de obra. Então é mais ou menos assim, alinhar os propósitos da empresa com essa parte. Então, e você trabalha exclusivamente para uma empresa ou para o mercado? Eu comecei num caminho contrário. Geralmente as pessoas elas trabalham em várias empresas por muito tempo e vão para a consultoria. Eu comecei na consultoria, então eu atuava em 5 projetos por mês, com empresas grandes, então eu conhecia muito cargo, conhecia muita coisa. E a gente apresentava os resultados, né? Sim. E aí era legal porque... eu ia lá e falava, olha, você está com dificuldade de atrair mão de obra, por quê? Você está pagando 30% abaixo do que os seus competidores. Sim. Aí eu falava isso para a empresa e chegava 6 meses depois, mesmo problema. Falava, não, por que não foi feito algo sobre isso? Sim. Aí eu falei, eu quero ver por dentro de uma empresa. Sim. Aí eu descobri que tem muita coisa para fazer para chegar na mudança de fato do salário. Sim, de faixa salarial. Não é fácil aprovar, né? Não é só, teve aqui a consultoria, vamos mudar tudo. Inclusive, se você trabalhar numa empresa familiar, esse cenário fica muito pior ainda, né? Não, muito pior. Fato é tanto que me distanciou um pouco da empresa familiar por causa dessas dificuldades. Imagino que sim. Bom, legal. E fala um pouquinho do seu hobby. Eu sei que você é apaixonado por basquete, é isso mesmo ou não? Nossa, eu gosto muito de basquete. Eu nem sei como que ao certo começou. Você joga? Hoje eu jogo no Taquaral, então todo final de semana eu vou lá. Aí tem um povo que se reúne, eu tô nos grupos e aí a gente joga.
Aí é aquela rachão, zoação, né? é o o rachão. rachão. Né? Você faz a cesta em cima de alguém, você já sai zoando a pessoa. E... Não, o Brasil não tem muita cultura de basquete, né? Para variar, a gente tá sempre no futebol, né? E como é que quem é o time hoje do Brasil? Quem que a gente representa? Como é que funciona isso? Como Legal. É que é Olha, você tem toda a razão, a gente não tem esse investimento em basquete, então a gente tem campinho de futebol no Brasil inteiro. Você vai ver quadra de basquete que é mais fácil de fazer que um campo, às vezes demanda um investimento menor que isso, a gente mal tem. E assim, antigamente a gente tinha uma visibilidade maior internacional. Por que eu falo isso? A gente tinha jogadores na NBA. Hoje não é o caso, a gente não tem nenhum. Nenhum jogador na NBA hoje. E hoje eu considero o time do Brasil mais competitivo do que na época dos jogadores da NBA. Por quê? Antigamente tinha Varejão, Leandrinho, Thiago Splitter, tinham essas pessoas. E aí o pessoal se identificava e falava, pô, que da hora. Porque a NBA é um mercado de basquete muito maior, é o maior do mundo. Sim. Então as pessoas espelham ali e querem que ser igual esses jogadores. Sim. Tanto que é o ápice, né? É como se fosse o ápice da carreira é você jogar na NBA. Exatamente. Assim como o pessoal quer jogar na Europa de futebol, a NBA é o mercado que o pessoal quer ir que joga basquete. E aí, hoje, atualmente, né, o Brasil está disputando uma vaga na Olimpíadas e está com um time muito bom porque o NBB, que é a versão brasileira do NBA, ele está ano a ano aumentando o público, melhorando os jogadores, o pessoal tá ganhando relevância e eu acho isso bom. Só que ainda está longe do espaço que merecia, na minha opinião, né? Mas aí é porque eu sou fã. Sim. Mas esse é um processo, é um caminho que tem que ser construído, né? Eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez, né? E faz parte do processo de crescimento. Nosso país é um país jovem ainda, com certeza a gente vai melhorar isso. Você esteve fora do país já assistindo alguns jogos? Você tem um time de fora que você gosta muito? Como é que é isso aí? Já soube dessa história? Tem um time que eu ainda vou colocar na pele, assim, vou fazer uma tatuagem, que é o Boston Celtics, está até ali, ó, um dos maiores jogadores da história, que é o Larry Bird, que é o Jordan para quem torce para o Celtics. O Celtics é o time que foi mais vezes campeão da NBA, 17 vezes. Tá buscando o 18º aí, tá me deixando louco, fazendo surtar, chorar, assistindo TV. Sim. E assim, é um time que eu gosto muito e a minha mãe, toda esperta, né, na época do ensino médio, tem a viagem de formatura que é para Porto Seguro. Sim. E aí é uma viagem que o pessoal, né, dá relaxo. O pessoal vai lá, zoa, fica louco, volta cheio de doença. A minha irmã mais nova acabou de voltar e foi nessa pegada. E aí minha mãe falou assim, pô, no lugar de você ir para Porto, você não quer ir para qualquer outro lugar? Eu falei, quero ir ver o jogo do Boston, do Celtics, não tem outra. Você já gostava, Que eu já era apaixonado. E eu me apaixonei pelo Celtics por quê? Bom, eu vi um pouquinho do pessoal jogando uma vez, falei, pô, que esporte legal é esse? Porque eu era péssimo com futebol, então eu me sentia mal, né? O pessoal, todo mundo jogava futebol e eu era ruinzão que ia no gol. Sim. Falei, vou atrás de um esporte que eu possa ser melhor. Foi o caso, deu certo. E aí eu joguei no Regatas, que é um time histórico aqui de Campinas, Sim. com alguns técnicos que assim, são bem conhecidos. E ali eu aprendi os fundamentos e tal, e ali, assim, o basquete era o assunto de todo dia. 4 vezes por semana fazia treino. Sim. Acho que salvou eu de alguma forma o basquete também, sabe? Com certeza. O esporte, sem dúvida, é a salvação. Muita. Com certeza, porque assim, me deu disciplina que às vezes eu não tinha, melhorou no meu condicionamento físico, eu fui me sentindo melhor com o meu próprio corpo, então várias coisas. E aí eu falei, deixa eu pegar alguns jogos para assistir. E assim, quando eu comecei, antes de entrar ainda no Regatas. E aí em 2008 eu fui ver o Celtics jogar. 2008 foi quando foi campeão o Celtics. Era um time, sim, absurdo. Imbatível. E você viu aquela vibe e ficou louco. E foi em cima do Lakers ainda, que era o maior rival deles. Aí eu fiquei maluco, falei, não, esse é esse time que eu vou torcer pra sempre. É o meu time do coração. E aí foi assim que eu cheguei no Celtics. No meu quarto tem um monte de coisa deles. E até hoje eu fico vendo jogos e... Que legal. Louco. Que bacana. Muito bom. Eu queria que você falasse seu Instagram, que você contasse um pouquinho aí o podcast já tem nome, e como é que tá funcionando isso aí? Legal. Bom, o Instagram eu não posto muito lá, mas para quem quiser saber é Gabriel V Nunes _. É só seguir lá, eu sei meio todo mundo, acho que é até aberto. E o Café Consciência é Café Consciência Pod. Café Consciência Pod. E aí, para quem quiser também conferir, e eu ainda vou soltar, só existe a página, porque eu quis assegurar, né, de guardar o nome, né? Sim. Passei uma experiência que eu perdi um nome, não queria de novo. Então é isso, gente. Quem quiser conversar sobre economia ou me chamar para qualquer bate-papo, fica super à vontade aí, que eu gosto de falar disso. Então, tá legal. Seja muito bem-vindo, espero vê-lo aqui novas vezes e que a gente se vê em breve. Com certeza. Obrigado. Um abraço. Falou, então.